Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Francisco e hoje nós faremos mais uma experiência usando o inversor de frequência. Nessa experiência nós vamos usar o inversor de frequência, o CF500 da WEG. Pode usar outro? Sim, também pode ser usado de outros fabricantes, desde que ele tenha os recursos que nós necessitamos aqui. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma breve análise a respeito desses bornes do inversor, desse nosso inversor aqui. Então, nós temos aqui o DI1 até o DI4. O que significa o I? Input. São 4 entradas. Input do inglês são as entradas. Temos 4 recursos de entradas aqui. Aqui nós temos 24 volts, que é a fonte interna que ele nos disponibiliza uma saída de 24 volts aqui. É a fonte interna do inversor. Aqui nós temos um relé de saída, DO, Open, relé de saída. Então, nós temos nesse relé, nós temos o seu contato aqui, no borne 13, nós temos o comum, o 15 é o normalmente fechado e aqui nós temos o normalmente aberto. Então, esse 13, ele está fechado com o 15 e ao ser acionado, tá? Nós vamos ver a parametrização no segundo vídeo. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo a respeito do inversor de frequência, que trata do inversor de frequência trabalhando com 2 fins de curso, tá? De forma a reverter os sentidos de rotação. Então seria muito importante vocês assistir primeiro esse vídeo, aí fica mais fácil de entender essa parte que nós vamos fazer aqui nessa experiência. Então, ao se tratar de fim de curso, o fim de curso não é necessariamente, pessoal, aquele fim de curso tradicional. Esse fim de curso, para nós da elétrica e eletrônica, ele trata de um sensor. Ele pode ser mecânico, pode ser um sensor indutivo, pode ser um sensor capacitivo, pode ser um sensor óptico. Enfim, ele vai mandar a informação fechando os seus contatos. Então, aqui nós temos a nossa saída, a relé. Então, temos um relé de saída que ele está o seu comum fechado com 15, 13 com 15. Ao ser acionado, ele abre o 15 e fecha com o 11. Isso nós veremos com mais detalhes na parametrização. Aqui nós temos o nosso GND, que é o terra, que vai ser acionado, ligado vários sensores, várias, no caso ali, equipamentos, lâmpadas, etc. e tal. Esse é o terra dele. Então nós estamos trabalhando na configuração PNP, onde PNP, o 17 é sempre terra, ou 0, é o referencial. Se trabalharmos no NPN, se trabalhar no PNP, ele passa a ser 1. Mas isso é um assunto que nós veremos em outras oportunidades. Aqui embaixo nós temos essas numerações em pares, que vai do 2 ao 18. No caso desse inversor 500, tem alguns inversores CFW500 que vai só até o 16 aqui e 17 aqui. Esse nosso caso, ele temos mais esse recurso aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Esses bornes ímpares são esses aqui de cima, como nós estamos vendo. Essas ligações nós vamos ver
depois na parametrização. Esses bornes pares, eles estão na parte de baixo dele aqui, ó, aonde entra aqui embaixo. Ó, tem uns fios que estão aqui e aqui tem o parafuso aqui para fechar esses bornes de baixo. Aqui os parafusos para fechar os bornes da parte de cima. Então nós temos aqui no 2, nós vamos ter uma saída analógica, tá? Que vai de 0 a 10 volts, que nós iremos usar em outras experiências, onde ele vai informar através de tensão de 0 a 10 volts como que está a rotação desse motor aqui, tá? 10 volts a máxima rotação que foi parametrizado e 0 a menor rotação parametrizado. Então a menor não significa 0, depende como eu parametrizar. Isso também na parte prática vai ficar mais fácil. Mas esse nosso experiência aqui nós não iremos usar essa parte aqui por enquanto. Aqui nós temos a entrada 4, 6 e 8. Essas entradas nós podemos usar potenciômetro, onde aqui é a entrada. Aqui nós temos no pino 8 o referencial de 10 volts e aqui o referencial de terra. Então, conforme nós variarmos o potenciômetro, ele vai variar a entrada aqui de 10 a 0 volts aqui, sendo 10 a máxima velocidade e quando girarmos a 0 vai ser a velocidade mínima. Então essa é a configuração que nós ligamos o potenciômetro. Também veremos em experiências futuras que podemos fazer esse controle aqui usando a entrada 4 e a entrada 6 com tensões externas. Isto é, podemos entrar aqui com CLP ou com microcontrolador, aonde ele vai variar essa tensão aqui, ó. Esse pino 8 fica aberto. Então nós ligamos o negativo do microcontrolador ou, no caso, CLP ou qualquer outro equipamento, aonde entramos com o negativo e o positivo, onde essa tensão varia de 0 externamente de 0 a 10 volts, e ele vai dar a rotação mínima e a rotação máxima. Também temos outros recursos aqui nessas entradas, que é o que está mostrado aqui do lado, tá? Então essas chaves aqui, ela está aqui dentro. Então nós sacamos fora isso aqui e nós vamos encontrar essas chaves. Ele vem de fábrica desta forma aqui, ó, aonde nós temos ligado como tensão, tá? Volts, uma tensão aqui. Então ele vai trabalhar com essa entrada em tensão de 0 a 10 volts, com o potenciômetro ou com tensão externa ao inversor. Se nós colocarmos essa tensão em off e a corrente em on, aí o que vai acontecer? A entrada 4 e 5 vai receber corrente de 4 a 20 mA, onde 4 significa a velocidade mínima e 20 mA a velocidade máxima que ele foi parametrizado. Então isso é muito usado em válvulas. Tem certos controles que são feitos em corrente. Então aí nós temos que mudar essa chave aqui, ó, internamente. Saca fora aqui e nós vamos encontrar esses deep switches aqui, onde nós colocamos a tensão desligado e ligamos, passamos para on a corrente, ele vai controlar a corrente aqui. E aí nós fizemos na parametrização algumas informações que nós veremos em outra experiência. Então, de fábrica, ele vem nessa configuração para tensão.
Aqui nós temos a nossa saída aqui, a 10, que é a saída a transistor, tá? Então, aqui gera muitas confusões ou mal entendidos ou falta de informações. Essa saída a transistor significa o quê? Por exemplo, se o motor está acionado, ele joga um nível 1, isto é, 24 volts. O motor desligado, ele joga nível 0. Então, apenas aqui, ó, tá? Enquanto que na saída relé, ele faz essa comutação com relé. Na sua saída a transistor, essa saída joga a 1 ou a 0. Isto é, 24 volts ou 0 volts. Tá? Esse terra que tem aqui, nós ligamos juntamente com a carga que vai sair daqui. Passa, por exemplo, uma lâmpada, quando aqui der 24, né, aqui 0, acende a lâmpada. Quando aqui der 0, um lado é 0, outro é 0, apaga a lâmpada. Então essa é a diferença de saída transistorizada e a saída a relé. Internamente ele tem um circuito eletrônico à base de transistor que faz esses fechamentos a transistor. E internamente ele tem essa saída que faz esse fechamento a relé. Então isso é o circuito eletrônico interno do inversor. Aqui nós temos a 14, 16 e 18, que é a comunicação que o inversor faz. Aqui nós temos os bornes aqui, que faz a comunicação dele através de software para nós operarmos esse inversor de frequência através do computador. Então a VEG disponibiliza o software e aí pelo computador, pelo software, nós fizemos todos esses controles que nós veremos nesta experiência. Mais detalhes da parte prática, que é o segundo vídeo, nós estamos fazendo, dividimos em 2 devido ao problema de tempo. Na segunda parte nós entraremos em mais alguns detalhes aqui, a hora que fizermos essas ligações, e aí a coisa fica mais clara. Então, qualquer projeto que nós formos fazer, há necessidade de nós entendermos a lógica. Então é isso que nós vamos ver agora. Tá? Essas conexões nós vamos ver na segunda parte. Então vamos entender a lógica, para daí adaptarmos essa lógica aos recursos que o inversor nos disponibiliza. Então o interessante dessa experiência, deste projeto, que isso daqui não é um projeto que pode ser usado, ele é usado na indústria. Eu já fiz alguns projetos semelhantes a esse que hoje as indústrias usam, ou acredito que esteja usando até hoje, onde uma delas é um alimentador para o embarque de grãos no porto, aonde fazia a descarga, tá, de soja, de milho, e aonde através de transportadora carregava dentro dos navios. E também uma outra empresa aonde isso não era grãos, mas era uma matéria-prima deles que fazia o mesmo processo. Então o que acontece aqui? Nós temos um motor de indução que nós chamamos de alimentador. Por quê? Porque ele alimenta. Então vem a mercadoria, as peças aqui, cai dentro desse funil. Isso são coisas bastante grandes. Aqui a gente representa, parece pequeno. Então por que esse funil? Para não cair para fora aqui, tá? Então ele cai aqui dentro, passa por esse direcionador aqui, aonde ele vai direcionar o produto aqui nesse transportador. Aqui começa o trabalho do inversor de frequência. Então nós temos um motor com reversão, motor de indução, trifásico com reversão,
de controle. Então, o que significa? Cai aqui as peças, vamos chamar de peças, e o inversor vai girar ele no sentido, por exemplo, horário, e vai carregar esses cilindros aqui, esse silo. Então esse silo aqui está pequeno, mas ele é silos que a gente usou no caso de a faixa de 300, 400 metros cúbicos aqui dentro. Então ele caía aqui e começava, obviamente, a encher esse cilindro, tá? E aqui tem o seu transporte, que iria transportar, no caso, carregar navio, enfim, ou entrar numa linha de produção da indústria. Então ele começa a carregar. Quando atingir o nível, aqui a gente colocou fim de curso 2, silo 2, mas esse fim de curso aqui não é aquele tradicional, é aquele fim de curso capacitivo. Tem alguns indutivos, em alguns casos eu tive que usar um óptico, onde ele emitia o sinal de luz, bate aqui, o laser bate aqui e reflete, tá? E ele continua operando de forma natural. Quando havia uma interrupção aqui, ele acionava, comutava o seu contato. E aí entrava no inversor. Então, quando comutava esse contato, o inversor invertia a rotação e começava a encher esse cilindro. E o produto ia caindo aqui também, assim como do cilindro 1. Então, quando esse cilindro 1, se a produção estava maior, a entrada maior que a saída, obviamente, ele iria interromper esse sensor, o inversor invertia a rotação e começava a encher esse cilindro. Então vem aquela tradicional pergunta: por que ele não alimenta direto aqui? Então esse caso aqui desses cilindros gigantes, eles são uma forma tipo um pulmão, tá? Isso é muito comum usado. Na eletrônica a gente chama de buffers, que na realidade eles controlam o fluxo da fábrica ou da indústria, ou enfim, no que você está usando. Então ele sempre tem uma reserva. Se aqui por um acaso diminuir a entrada de produto, ele tem todo esse armazenado aqui no cilindro 2, no cilindro 1, para manter o fluxo constante da indústria ou do trabalho dele. Porque se depender direto daqui, uma hora vem muito, outra hora vem pouco, e aí não tem, a linha de produção fica oscilando. Então, por isso, a necessidade desses dois cilindros aqui. Então, muito bem. Até aqui, o que acontece? Ele carrega, ao ser interrompido, ele reverte a rotação e o transporte passa no sentido contrário ao anterior. Quando interrompe ele para o motor e daí inverte. Então evita aquele pico de uma reversão direta e começa a encher o cilindro. Caso aconteça de encher esse cilindro, reverte e enche esse, e os dois estiverem cheios, aí ele tem que tomar uma providência. Não vai poder encher esse que já está cheio e esse que também está cheio, porque está vindo uma produção, está entrando uma quantidade de peças muito maior do que está saindo. Então o que ele vai fazer? Então nós temos aqui, como nós vimos anteriormente, aqui nós temos o que vai acontecer. Se esses dois cilindros estiver cheio, ele vai mandar uma informação aqui para o motor alimentador, mandando desligar esse transporte aqui em cima, porque aqui já está cheio. E a indústria continua no seu fluxo normal. E ao mesmo tempo ele nos disponibiliza aqui na sua saída, como nós vamos ver depois, e aciona
aqui eu coloquei uma lâmpada, mas ele pode acionar alguma coisa, mandando informação para um CLP, tocando uma buzina, enfim, ou desligando alguma coisa, ou ligando algum motor que está antes desse aqui, para não jogar mercadoria, jogar peças aqui se esse transporte está desligado. Então desliga aqui, o inversor mandou desligar esse, e uma outra informação aqui, que pode desligar o que estava alimentando esse aqui. Então esses são os recursos que o inversor tem na automação de uma indústria e que no caso é disponibilizado, e nós estamos usando os recursos que o software do inversor disponibiliza para que a gente usa através da parametrização, possa usar esses recursos aqui. E também temos as chaves aqui que nós iremos analisar na segunda parte, aonde temos também as nossas chaves de emergência. Aconteceu alguma coisa de emergência, nós batemos a chave para tudo. E essas outras chaves, liga, desliga ou gira para, que nós iremos também analisar no próximo vídeo. Aí nós vamos analisar a partir da lógica. O projeto nós sempre fazemos desta forma. Nós temos a lógica de funcionamento. A partir desta lógica, que nós temos a lógica na mão, aí nós partimos para parametrizar. Isto é, fazer com que um inversor execute esta lógica. Então a grande vantagem, tudo isso daqui, é que nós usamos apenas um inversor de frequência para fazer todo esse processo de automação aqui nessa indústria aqui. E eles usam isso aqui e estão usando até hoje. Mais uma outra vantagem é que nós temos aqui nos nossos potenciômetros, podemos controlar essa velocidade de reversão desse transporte que está sendo acionado pelo motor, que é controlado pelo inversor. Então isso aqui futuramente nós podemos, ao invés de usarmos um potenciômetro manual, podemos usar um circuito externo que faça esse controle a partir dos níveis no caso dos silos aqui, tá? Aqui a gente pode entrar com um microcontrolador, o Arduino, um ESP e outros tantos que tem aí, ou uma entrada de um CLP numa saída de tensão aqui. Mas isso é um assunto mais para frente. O importante é nós entendermos essa lógica aqui, e o segundo vídeo nós vamos entrar na parametrização, na ligação e fazer isso aqui funcionar. Vamos na prática fazer isso aqui funcionar. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.